Muito bem, estamos começando hoje o capítulo 43, antes da reunião. Nós vamos passar primeiramente para o resumo e a Rita vai nos trazer as informações. Rita, você pode abrir seu áudio, por favor? Bom, boa noite de novo. Vamos lá. Capítulo 43, antes da reunião. Bom, no capítulo anterior, nós vimos o evangelho no ambiente rural, com os animais que se aproximaram e o comentário, que mais parecia uma palestra, né, de Aniceto, fazendo uma reflexão da responsabilidade de cada um diante da natureza e dos animais. E nesse capítulo, é, inicia, né, falando que o André relata que ele, o Vicente Aniceto, voltam por volta das 18 horas para a casa de Isabel, onde eles encontram já uma movimentação dos trabalhadores que estavam presentes, preparando o ambiente para uma reunião que iria acontecer à noite. E André, observando as operações, né, ele estranhou e ele faz alguns comentários com a Aniceto. E a Aniceto explica que em uma reunião, que encarnados com boa vontade se reúne com o intuito de fazer um trabalho sério, o ambiente é preparado. Do contrário, ele ainda fala, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. E ele explica, com as palavras dele, quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências mal-sucedidas e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. E continua, em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalho sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos, onde se encontre as atividades do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. André percebe que os benfeitores que trabalhavam lá separavam a sala de uma maneira específica, utilizando longas faixas magnéticas, longas faixas fluídicas, como se fosse uma divisão magnética. E Aniceto fala, serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Por isso, dessa divisão magnéticas, e eles magnetizam até o ar. Interessante isso, né? Até o ar é preparado para o trabalho. E sorrindo, ele conclui: já os sacerdotes, ele lembra, né? Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Olha que interessante, né? Como os egípcios já tinham essa ideia, né? E ele ainda fala que, apesar do núcleo ser pequeno, ou seja, a casa de Isabel ser pequena, apresentava para eles uma grande significação. E ele fala: é preciso vigiar, não o esqueçamos. André destaca que no plano espiritual o ambiente estava sendo preparado pelos benfeitores que estavam lá, e no material, a Isabel e a Joaninha também faziam a parte delas, né? Só que elas usavam outras ferramentas, que era vassoura, espanador, uma toalha para colocar na mesa, uma toalha muito branca, água, né, limpa para ser servida, né? Então a gente vê o trabalho, como a gente vê aqui, que um trabalho mediúnico tem que ser um trabalho de equipe, tanto dos encarnados como os desencarnados, né? Para o negócio funcionar bem. Outra coisa que o André observa é que, com uma ordem de um dos superiores, espalhou-se vigilantes no derredor da casa. Então, ele deu uma ordem e os vigilantes já foram lá
como soldados, proteger o ambiente. Nos menores, ele fala, nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. A gente vê a espiritualidade é perfeita, né? Eles são disciplinados, eles em ordem, eles têm o plano 1, têm o plano 2, têm o plano 3, eles têm várias, né? São muito organizados, muito detalhistas. Bom, alguns minutos depois das 18, começa a chegar os sofredores. E André fala que se a gente pudesse dar uma olhada no que ele estava vendo, né, ele fala o seguinte: ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Então, se eles conseguissem ver o que eles estavam, se a gente conseguisse ver o que eles estavam vendo, a gente mudava muito das nossas atitudes. Ele ainda fala que devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões, olha, está falando de nós, hein, gente? Reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Que vergonha, né? E André descreve: aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Muitos tinham feridas, outros estavam enfaixados, outros mantinham as mãos no ventre. Que sofrimento! E Aniceto esclarece que lá estavam irmãos sofredores e que aquele ambiente, que era o lar de Isabel e do Isidoro, não estava preparado para receber entidades perversas. Então, olha que interessante. Lá chegavam espíritos sofredores, não perversos, né? Então, a gente vê que o cuidado, cada ambiente recebe o que tem condições de receber. Aniceto ainda fala, muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal, e toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Aniceto indaga que eles, ainda o Aniceto fala para eles, vocês como médicos, né, devem ter encontrado muitos pacientes que tinham uma paixão pela doença, né? Que pesquisavam, quando o médico falava que ele estava com problema, ia lá pesquisar, procuravam o tempo todo a atenção do médico, né? Ou seja, somava a doença, né? Enfeitava ela. Eles se tornavam prisioneiros daquela situação e só viviam aquela situação, não continuavam vivendo outra coisa, só vivia a situação. E a Niceto destaca, às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhe, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Olha, muitos séculos consecutivos. E ainda fala: demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. André fala que a conversa estava muito boa, mas que o número era grande de entidades que sofriam, né? E eles eram chamados ao trabalho, mãos à obra, né? E aí, Aniceto encerra esse capítulo dizendo: a prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência, o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. E é isso. Esse é o resumo. Obrigada, Rita. Vamos lá, já os comentários, para a gente tirar bons esclarecimentos aí e esse alerta a nós espíritas. Vamos começar então com o Radamés. Sim, senhora. Pode abrir. Obrigada. Muito bom. Então, lendo esse capítulo aqui, o que me chamou muito a atenção, além de outros
itens, né? Porque tem muita coisa aqui interessante. É quando ele fala que a sala é tratada magneticamente, né? E aí ele rapidamente ele vai falar que para o André, em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante, preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E aí ele começa a fazer um breve comentário a respeito do caso do magnetismo e a importância dele. E aí eu achei interessante me aprofundar um pouco mais nesse item. E aí fui pesquisar. Coisas que nós já havíamos discutido, pelo menos eu, a Ideli, a Yolanda e outros colegas lá no Allan Kardec, sobre essa questão do magnetismo, eletromagnetismo, né? Mas aí eu fui pesquisar a questão básica de como o Espiritismo enxergava essa questão. Aí eu encontrei na Revista Espírita, de novembro de 1867, o caso, e o título é O Zuavo Jacó. Zuavo, aí fui pesquisar, é um soldado argelino de corpo de infantaria do exército francês, criado na Argélia em 1831. A gente sabe que a França ela tinha como colônia a Argélia e lá ela tinha a famosa Legião Estrangeira, né? Um Zuavo era um desses soldados. Mas o tal do Jacó aqui, ele tinha um poder. Ele tinha um poder de curar as pessoas. Então, a pergunta é: esse Jacó é um charlatão? Porque qual é do cara? Ele quer aparecer na época, né? Os jornais da época, todo mundo falava. E aí o Kardec está explicando, não, ele não quer aparecer, ele está usando algo que ele acha que é inerente a ele. Ah, mas o cara quer aparecer nos jornais, tal. Não, ele não chamou nenhum jornalista, ele não fez nenhum alarde, as pessoas o procuram. Aí ele foi incriminado porque ele causava uma balbúrdia, uma bagunça na cidade, porque eram muitas pessoas que o procuravam. Isso lembra muito a história de Jesus, né? Quando Jesus começa a fazer milagres, né? E o pessoal, pô, esses caras estão causando um dano aí para a ordem pública. E então o Kardec começa a falar um pouco mais, né, sobre esse Jacó. Uma das questões ele fala assim, mas ele cura a todos indistintamente? Não, nem sempre ele consegue a cura. Tanto é que se duas pessoas tiverem o mesmo tipo de doença, ele pode estar curando uma e não curando a outra. Mas o que vem então a ser essa história, né? E ele diz o seguinte, resumindo todo o caso do senhor Jacó, ele diz assim, vou dar uma lida aqui rápida. Nos fatos concernentes, o senhor Jacó, por assim dizer, não foi mencionado o espiritismo. Ao passo que toda a atenção foi concentrada no magnetismo, porque era muito naquela época. O magnetismo, ele era muito vulgarizado por experiências. Então, toda a atenção não se falou de espiritismo, mas sim de magnetismo. Isso tinha sua razão de ser e sua utilidade. Embora o concurso dos espíritos desencarnados seja um fato constatado nessa espécie de fenômeno, aqui a sua ação não é evidente. Razão porque dela fazemos abstração. Então, não quero falar sobre isso. E aí tem uma frase que é muito importante. Ele diz assim, olha, pouco importa que os fatos sejam explicados com ou sem a intervenção de espíritos estranhos. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes de um mesmo todo.
dois ramos de uma mesma ciência, que se completam e se explicam um pelo outro. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e vice-versa. Então, gente, ele está colocando aqui a questão do magnetismo, a importância que ele tem. Então, só vamos dar uma recapitulada, né? O magnetismo. A gente vai ver que o magnetismo já nasceu com a própria humanidade. E ele é registrado nas civilizações mais antigas, como um ritual de crença primitiva, né? A agilidade das mãos sugeria a existência de um poder misterioso, praticamente comprovado quando se passava a mão por algo que estava doendo. Acho que toda mãe, todo pai faz isso na criança, né? Ou quando a gente bate o joelho em algum lugar, vai lá, corre e começa a passar a mão. Tem um efeito físico? Tem, mas tem um efeito magnético, né? E os selvagens lá atrás, eles não tinham essa teoria, mas eles sabiam que alguma coisa acontecia, né? Aí no Antigo Testamento nós já vamos encontrar algumas passagens dizendo que se a pessoa lá passasse a mão sobre o lugar da lepra, ela seria restaurada. Olha só. Então, já na época do Antigo Testamento, alguém que tinha algum poder poderia curar os leprosos. Na Índia, os brahmanes da Índia, a mesma coisa. Aliás, na Índia a coisa era um pouco mais séria, né? Eles curavam pelo olhar, estimulando letargia, sono e a cura. No Egito, né? A gente vai encontrar assim dentro das tumbas, muitas vezes alguém impondo as mãos sobre a cabeça de alguém. Os gregos aprenderam com os egípcios, né? Sobre essa questão magnética. E também em Roma nós vamos encontrar várias passagens sobre isso. Jesus nós não precisamos nem falar. Ele curava usando as mãos e muitas vezes nem usando nada, né? A história do centurião romano que chega para ele e fala: Senhor, o senhor não precisa ir à minha casa, meu servo está doente, mas o senhor não precisa ir lá. Diz uma palavra que eu sei que ele será salvo. Olha a fé. Então, Jesus fala: pela tua fé você pode ir lá que ele está curado. O que é essa questão de fé e de curar? Qual é o mecanismo que leva algo de mim para alguém e faz algo acontecer? Ou esse alguém lá pensa em mim, ou qualquer um de nós, e consegue extrair da gente algo, não só da gente, mas do universo, para que ele se cure. Então, tudo isso é acreditado para o magnetismo. No fluido cósmico universal, do que nosso universo é formado, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico ou universal, essa comunicação entre os seres se dá através do magnetismo. Então, lá na Idade Média, já ouviram falar de Paracelso, né? Era um alquimista muito famoso, um alquimista suíço. E ele é o grande desbravador do magnetismo. Ele começou a estudar muito isso, até com ímãs. Só que depois ele começou a perceber que não precisava do ímã. Ele conseguia fazer muitas coisas, né? Através do magnetismo animal. Então, ele elaborou uma tese em 1766, salvo engano, aqui é isso mesmo, e ele fala que tudo é atração magnética no universo. E o fluido universal é o agente dessa influência. Então, ele diz, Paracelso lá diz, a moléstia é apenas a resultante da falta ou da má distribuição do magnetismo pelo corpo. Aí a gente vai se lembrar da medicina chinesa,
onde existem os meridianos de força, por onde corre uma energia. Quem gosta de ver isso, um pouco sobre a medicina chinesa, a gente vai encontrar esse mesmo esquema de forças, né? Eu estou falando, na verdade, gente, desculpa, é de Mesmer, tá? Não é mais de Paracelso. Então, o Mesmer, ele é um grande estudioso sobre o magnetismo, tá? Mas aí, ele começa a curar muita gente e ele acaba caindo em desgraça. E ele sai de cena. Ele vai cuidar de pessoas pobres que estavam doentes e não podiam se curar, porque até então ele estava na alta sociedade divulgando esse magnetismo animal, né? Então por isso que o pessoal fala, oh, você está estudando mesmerismo, que é de Mesmer. E, e ele acaba indo até o fim da vida cuidando dos enfermos. Aí depois teve uma série de personagens que também se apaixonam pelo magnetismo e começam a fazer todo esse estudo, né? Até nós chegarmos em Kardec. Kardec também, antes de começar a codificação, se interessou pelo magnetismo. Começou a estudar tudo isso, a obra de Mesmer, para depois estar pronto para poder fazer toda a codificação, mesmo sendo respaldado pelos espíritos, mas ele mesmo, como cientista, ele poderia trazer muito nas suas observações a partir das respostas dos espíritos, ele fazia as suas observações, né? E aí vai, gente. A gente sabe que hoje em dia nós temos o magnetismo, o espiritismo. Então nós temos aqueles que creem no magnetismo, praticam várias formas, seja de cura ou seja para apresentações teatrais ou coisas assim, com efeitos magnéticos. Então, aquele que estuda os magnetizadores, nem sempre eles são espiritualistas. Muitos são até ateus e creem nisso numa força da natureza. Mas nós, de certa forma, e todo espírita, de certa forma, ele acredita no magnetismo. Seja o nome que você queira dar. Você pode dar fluido vital, você pode dar passes, você pode fazer bênção, você pode falar. Tem aqueles do Reiki, tem os da Igreja Messiânica que faz o Jorei, e todas as espécies de tratamento que a gente possa fazer, nada mais é do que a troca de algo que nós temos com alguém que também tem, ou que precisa, ou que nós precisamos e alguém tem para dar para nós. Então, esse é o magnetismo, né? O Kardec, aí fiz um estudo, são várias revistas, em vários anos, ele comenta sobre essa questão do magnetismo. Diz ele o seguinte: o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas que se completam e explicam uma a outra. Fora da ciência magnética, o espiritismo seria incompleto e poderíamos fazer um paralelo de um professor de física que não falasse da luz. Diz também assim, que há uma ligação estreita entre magnetismo e espiritismo igual a físico-química. Uma sem a outra não consegue se explicar. Ou anatomia e fisiologia. Então, não dá para falar de espiritismo sem falar de magnetismo, né? Mas ele não se limita ao magnetismo humano ou animal. Mas Kardec vai mais além. Ele abre para uma ciência magnética. E ele diz que
Isso é um campo muito vasto, contemplando as simpatias e antipatias. Por exemplo, quando nós encontramos uma pessoa e, nossa, mas você já sente aquela atração. Você sente, como é que eu posso dizer? Você sente segurança em estar perto de alguém. Ela não transmite a você nada de mal. Então, você nunca viu aquela pessoa, mas encontrou uma primeira vez, nossa, que beleza. Parece que você se conhece há sei lá quanto tempo. Pode até se conhecer, mas há um casamento magnético, né? Podemos usar a palavra sintonia de frequência, porque magnetismo é frequência. Eletricidade é frequência. Somos feitos de frequência. Não vamos esquecer que a matéria não existe. Einstein já provou isso, e a ciência prova a cada dia. Nós somos um aglomerado, um condensado de energia. A bomba atômica está lá para nos mostrar isso, né? E essa energia, diz os estudiosos espirituais, que nada mais é do que pensamento concentrado. Então tem uma relação. Energia, matéria é energia condensada e energia é pensamento condensado. O que é o pensamento? Aí a gente vai ficar para outras vidas, talvez, para a gente descobrir como é que se processa isso, né? Então, as antipatias e simpatias, o magnetismo explica isso muito bem. A mediunidade, né, nada mais é, segundo Kardec aqui na Revista Espírita, do que alguém ou algum magnetizador usando do seu poder para um encarnado ou vice-versa. A própria relação entre nós, entre a humanidade entre si, depende do magnetismo, né? Vai abordar também, Kardec aborda na Revista Espírita, a questão de certas doenças e certas curas, né? Porque tem pessoas que são curadas e outras não. Eu acho que a Yolanda pode abordar isso um pouco mais através do que ela vai falar, quando a gente fica imaginando que está doente e não sara nunca, né? Infelizmente, a gente conhece pessoas assim. Está sempre com uma doença, parece que tem volúpia em estar falando de sua doença. Mas o magnetismo também, então, ele sofre essa interferência. Muitas vezes você quer ajudar e você não consegue, né? Mesmo que você tenha um magnetismo de cura, você não consegue curar a pessoa. A prece, o poder da prece, ou seja, o nosso pensamento, uma corrente magnética sendo levada para algum lugar a favor de alguém. As obsessões, as fascinações, as subjugações são efeitos magnéticos, né? Então, é um estudo muito vasto. Eu encontrei em vários anos na Revista Espírita Kardec fazendo esse tipo de apanhado. E é o que o nosso amigo Aniceto aqui está falando com o André Luiz, né? Olha, o pessoal está preparando a sala através de barreiras fluídicas, que nada mais são do que barreiras magnéticas. Aonde aquele ser vai ser confinado numa determinada região, né? Muitas vezes em nossas regiões, nas nossas reuniões espirituais de desobsessão, o espírito fala: mas eu estou preso aqui, vocês estão me acorrentados, vocês me botaram numa jaula. Não, aquilo é uma barreira magnética, nada mais do que isso. E que ele pode ser livre a hora que ele quiser também. Às vezes ele próprio cria a barreira magnética para ele. Mas nesse caso aqui, eles estão preparando a sala para que haja uma disciplina, uma ordem, né? E com barreiras magnéticas, para que haja um trabalho em perfeita ordem. E foi isso que eu avaliei, gente. Foi isso que eu procurei sobre magnetismo. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o ano e os
e os meses onde vocês encontram essas observações do Kardec na Revista Espírita. Obrigada, Radamés. Para quem não se lembra, a Revista Espírita a gente pode acessar gratuitamente no site da FEB. Procura, você pode inclusive baixar as revistas, né? Você faz as antigas, né? Que você pode fazer assinatura para receber o material atual. Mas essa do período de Kardec, a gente pode baixar o PDF, os arquivos e fazer parte aí do material de estudo complementar. É muito, muito bom. Desculpa, Yolanda, Pode só falar, pode falar. complementando o que você falou, tem um app que vocês podem baixar no celular ou no computador Uhum, chamado Kardecpedia. sim. Ali tem toda a obra do Kardec, os livros todos, a codificação e mais todas as revistas espíritas na época dele. Então fica fácil a gente procurar alguma coisa por E esse app aí, que é muito bacana. também, ele tem uma parte gratuita, uma parte paga também. O Kardec Uhum. Pay. Muito bom. Material não falta, gente. Não, Nós estamos naquele momento que não tem desculpa, não tem justificativa. Ah, eu não tinha material para estudar. Tem, tem. Muito bom. Aproveitando, para não perder a oportunidade, quando eu estava lendo essa passagem, ouvindo o Radamés, fez todo sentido para mim a justiça divina movendo ali Abraão, José, Moisés em contato com o povo egípcio, porque era um povo que já tinha um conhecimento nessa área, não é? Parece que descobertas recentes estavam ali comprovando que as pirâmides têm um campo magnético e estão estudando a respeito, com algumas limitações ali do governo do Egito. E eu fiquei sabendo também que até o Tesla, né? Eu também vi a respeito do Tesla. Tesla também estudou, apaixonado, né, por esse tema, estudou muito sobre as pirâmides, o Egito. Então, parece que ele tem um material também muito bom nesse sentido. Aí a gente compreende, né, o que Moisés fez com seu cajado, toda aquela, como é que ele conduziu aquele povo, né, por décadas, por período longo ali no deserto, então, para ajudar a encontrar água, enfim. Aí, quando a gente estuda, a gente consegue compreender várias situações que no primeiro momento parecem impossível, impossível isso. Mas, enfim, vamos avançando. Tem muita coisa interessante aí. Alguém quer aproveitar, falar algo do magnetismo? Porque a gente vai falar também de cura, né, das doenças, aí a gente pode fechar, acho que fica interessante. eu não quis abordar o Sim, magnetismo no aspecto técnico ou de hoje, né, ou dos cientistas mais modernos. Eu quis usar mais o magnetismo nessa sim, questão desse intercâmbio que ninguém enxerga, isso. né, dessa parte, vamos dizer assim, mais religiosa. Uhum, tá Né? certo, perfeito. Vamos lá, seguindo. Esse capítulo faz, de novo, né, alertas aos espíritas, né? Como sempre, nós somos os primeiros a receberem esses alertas sobre a nossa conduta. E chama atenção, toda vez que eu vejo assim, a maioria dos espíritas, eu falo, é comigo que está falando, porque se é maioria, então é comigo, vamos lá. Aí ele fala, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Então, parece, né, o meu entendimento, que nós estamos repetindo a mesma coisa de outras doutrinas. Parece que quando adentramos uma doutrina, recebemos ali uma proteção e um carimbo, né? Um carimbo ali, um visto, um cartão que dá total poder, liberdade.
para seguir adiante. Exemplo, tem doutrinas que só por estar batizado, então já vou ser protegido, já faço parte, estarei com Jesus quando desencarnar. Eu cumpro ali meus ritos, né, semanalmente, estou protegida, estarei com Deus na minha morte, no meu desencarne. O espírito acaba não fugindo disso. Parece que quando a gente vai absorvendo ali, né, uma, uma parte de conhecimento, imaginando todo o conhecimento que ainda nos falta, então parece que conforme a gente vai absorvendo, nós vamos revivendo essa condição, que é egoísta, como ele coloca aqui, habitualmente. Por quê? É o caminho mais fácil do ser humano. A gente quer essas condições que já nos habilitam para uma condição melhor. A gente quer essa pílula, né? Essa magia aí que rapidamente já nos transfere para uma condição melhor. Então, é um alerta que ele faz. E alerta que ele faz quando ele introduz a condição desses esqueléticos que estão chegando para o tratamento. Então, rapidamente, eu faço aí, eu já verifico, eu falo assim, deixa eu ver como é que eu vou chegar, né? Quando desencarnada, se eu continuar carregando esses meus vícios, como é que eu vou chegar num tratamento ali na espiritualidade? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E ele começa a construir com a condição desses coxos estropiados. Ele faz essa menção de coxos estropiados, uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, de 12 a 15, que é quando Jesus, observando a postura, né, dos discípulos, ele aproveita para dar um ensinamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no item 7 e 8 menciona essa passagem. Eu vou trazer só a parte final, peço licença para vocês para ler esse trecho, que ele diz assim, ele fala que quando derdes um jantar, uma ceia, quando você for fazer um evento aí na sua residência e convidar algumas pessoas, olha o alerta. Não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Olha só. Caramba, eu vou receber na minha casa e não vou convidar quem eu confio, quem eu amo. Se a gente fizer a leitura ao pé da letra, a gente vai imaginar que Jesus está exigindo demais de nós, né? E aí no item 8 vem o esclarecimento em duas condições. Primeiro, lembra que quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Então, usando de uma comparação vibrante, Jesus, por usar das parábolas, usar do efeito das imagens na sua pedagogia, como todo evangelho é, e a cultura judaica, então vem esse peso forte dessas imagens para fixar o aprendizado. E é importante a gente parar para refletir a respeito. E aí me faz lembrar algo que eu aprendi recentemente também sobre o judeu, que o judeu, quando ele tem uma oportunidade de, de exercer a caridade, ele agradece aquele que foi instrumento dessa oportunidade. Então, encontrar uma pessoa na rua e você oferecer e ele lhe pedir alguma coisa, você oferecer, ele agradece aquele que está pedindo pela oportunidade de ser caridoso. Então, automaticamente me remeteu a esse ensinamento. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que tudo bem, então a visão é essa, é para você não estar ali
com esse olhar de eu vou convidar fulano, porque assim ele me retribui, né, o convite. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, ele faz aqui, no item 8. 8, a advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. E aí vem o alerta. Então, tá, eu posso realmente receber essa orientação literalmente, como está escrito? Aí ele faz um alerta de que quantos não convidam apenas para ter essa condição, perde a oportunidade do serviço, né? E tem essa condição de estar ali perdendo essa oportunidade de estar acolhendo aqueles que você pode ajudar e deixar de praticar a máxima de Jesus. Esse é o ponto, só desse trechinho de coxos estropiados que ele faz menção nesse capítulo. Então, estão recebendo ali esses coxos estropiados, estão sendo convidados esses coxos estropiados para esse recinto, que é chamado de santuário. E ele é colocado nessa condição de santuário, a casa de Isabel, por conta da postura e de todo o trabalho que Isabel e seus filhos, né, suas filhas, exercem, com tanta dignidade, tanto respeito, tanto esforço, e na simplicidade, né? O que é bonito que fala dessa condição da ordem, não é? Ele fala da ordem e do serviço para exercer, fazer com aquilo que você tem de condição, desde que se respeite a ordem e o serviço. Então, são esses os convidados para estarem ali à noite. Lembrando, né, a Rita até comentou, que a casa dela tem condição de receber entidades deliberadamente perversas, por conta de todo esse trabalho que ela faz. Adquire essa proteção. Como o Radamés estava explicando da questão do magnetismo, toda essa equipe trabalhando, porque lá no começo a Aniceto explica, manter essa estrutura não é um trabalho tão simples. É um esforço, porque é nos detalhes, é minucioso, é para não deixar brecha para que o trabalho tenha alguma chance de não lograr êxito. Então, eles cuidam dos mínimos detalhes. E os mínimos detalhes essa casa tem condição, chegou numa categoria de santuário, quando está nessa categoria, é toda essa proteção a ponto de ser habilitada a receber entidades perversas. E aí, nesse ponto, a gente para prestar atenção e observar se o trabalho nas nossas casas estão sendo feitos nessa condição, com toda essa dignidade e garantindo a permanência dessa proteção, dessa estrutura, para que o trabalho logre êxito. É um alerta para nós espíritas ainda aqui. E ele fala, né, vem os detalhes que muitos ali, a maioria, chegam gemendo, sentindo dores, e observa-se ataduras e faixas. Aí a gente pensa, mas como é que é isso? Porque se estão recebendo tratamento, não se resolve logo o problema dessas ataduras e faixas. Nós vamos compreender a condição dos enfermos logo na sequência que fala da viciação mental. E aqui, o Radamés já mencionou, eles são cultivadores de moléstias com volúpia. A volúpia é com grande prazer. Gente, eu fiquei tentando um esforço, né? Como é que é sentir prazer estar adoentado? Eu posso passar ingenuamente por isso.
Mas aí vamos observar, toda vez que a gente se coloca na condição de vítima, o vitimismo, olha o que eu sofro, olha o peso da minha jornada, olha o que está acontecendo comigo. Ninguém tem dor maior que a minha. Só eu sei o que eu estou passando. Então, é fácil a gente se colocar nessa condição e ficar repetindo. Aí, a cada um que a gente encontra, eu estou falando nós encarnados, para a gente entender como isso acontece no nosso dia a dia. Nós encarnados, a maioria, tá? Estou me colocando aqui na maioria, eu falando da minha experiência, daquilo que eu já sei. A gente não vê a oportunidade de encontrar alguém para falar da nossa desgraça. É uma coisa assim. E quando não fica aquela competição, quem é mais doente, né? Tem muitos que falam: ah, mas esse seu remédio aí, para mim, não resolveu nada, eu estou tomando outro que é mais potente. E fica com o olho brilhando daquela condição. E tem a lista de medicações. E conhece a bula de cor. Já sabe, já conhece. Não, não toma esse não, que não vai servir para nada. Tem um outro melhor para você. Aí, no resumo, a gente estava observando, né? Aqueles que, se eles não estão satisfeitos, não encontram ali nas suas pesquisas, e olha que hoje a gente tem internet, hein? Quando esse livro nos foi trazido, não tinha internet, não tinha nada. Dependia da bula, uma bula restrita, limitada ali para a medicação. Toquei sem querer aqui. Mas hoje, gente, quem aqui nunca foi na internet buscar, analisar resultados de exames? Pode ser que tenha um ali, porque tem gente que não faz, né? Eu ouvi uma pessoa falar: não, eu tenho medo porque eu vou achar que eu estou com alguma coisa muito pior, então eu não olho nada. Então, as pessoas vão buscando e já chega com o médico e é capaz de falar para o médico que ele está errado, porque pesquisou e olhou, o problema dele é mais grave do que o médico imagina, tá? Eu vou falar por experiência, que eu conheço uma pessoa, vou preservar, um senhor idoso, que ele discute com o médico nesse nível. Falou: não, aquele ali não era nem médico. Ele fala: não era nem médico. Então fica essa, parece que está se sentindo com poder por ter aquela condição enferma. Ou às vezes não tem nem condição enferma, mas fica procurando porque olha que legal o quanto eu conheço de medicações e doenças e enfermidades. Então, quando ele fala dessa viciação, eu estou trazendo para o nosso dia a dia que a gente encontra, enquanto encarnados, essa condição. Aí vem um alerta. E desencarnado está pior, Yolanda, porque ali eles estão doentes, estão sofrendo, estão com ataduras, com faixas. Linka com aquilo que o Radamés falou. A nossa condição vibratória, estamos ali, pensando na doença, pensando na enfermidade, vendo aquela condição, nós estamos plasmando essa condição, formando essa enfermidade. Às vezes ela nem existe. E quando existe, nós estamos potencializando ela. Quando desencarnamos, nada muda, ninguém vira anjo ao desencarnar. Nós continuamos com essa condição, só que com um agravante. Não vamos ter a proteção da matéria. Então, vem potencializado isso. Quando a gente fala sobre o monoideísmo, que fala daquela ideia central que a gente martela, nossos pensamentos, a gente pensa por várias coisas, mas nós temos um pensamento central, aquela essência, que é aquilo que nos conduz. Cuidado quando estamos com essa nossa essência, esse pensamento central, alimentado ali com essas ideias, esses conceitos, porque é isso que somos. É essa a nossa verdadeira condição. Então eu saio daqui, um corpo perfeito, e desencarno lá toda estropiada, coxa, enfermiça, gemendo, porque potencializei e estou realmente acreditando em tudo aquilo. Aqui ele fala claramente num trecho, eu acabei não marcando, que ele fala assim, sobre a realidade.
desencarna e dificilmente enxerga a realidade. Está enxergando aquela ideia, aquela condição que foi construída. E foi construída porque, como Radamés mencionou, tudo é energia, nós vamos utilizando dessa energia e formando em nós essas doenças, essas condições. Atraindo também, aí olha o agravante, vamos atraindo também, por sintonia, aqueles espíritos que estão como nós. Aí fica uma galerinha que é sim, é mesmo, você está sofrendo, você está estropiada, você tá doendo, olha como dói, sente essa dor. Então eu fico imaginando como é que é essa conversa lá e recebendo toda essa influenciação. Complementa um pouquinho mais, é a porta escancarada, não é nem aberta, é escancarada aos obsessores. Ainda encarnados e desencarnados, eles virão com tudo nessa condição. Então, são esses sendo tratados nesta noite, como esse capítulo mostra. E que deve-se, uma coisa que a gente aprende, que a espiritualidade respeita a nossa vontade. Vontade é o motor utilizado ali, por isso aquela condição da fé que o Radamés falou. Se a minha vontade, se o meu motor está vibrando saúde, uma condição elevada, a minha fé me cura. Porque esse motor, ele está ali vibrando. Essa fé, ela precisa ter essa vontade ali, vibrando essa condição de saúde, para eu estar realmente me restabelecendo ou restabelecida, para eu ter essa condição facilitada até para os espíritos me auxiliarem, para os amigos espirituais me auxiliarem, para eu estar num tratamento desse, numa oportunidade dessa, sendo auxiliada. E Aniceto fala aqui claramente, de uma forma muito simples. Quem cultivou a enfermidade, o que é cultivar a enfermidade? Eu espero que tenha ficado claro ali. Está vibrando nessa condição de doença, quem cultivou enfermidade dia a dia, com adoração, essa volúpia que foi trazida, está se submetendo ao império, a essa condição enfermiça. Então, essa condição enfermiça, ela, como ideia dominante que está aqui, ela não é facilmente, não é tirada dali como uma roupa, né? Tira aí essa roupa. E aí a gente encontra, né? Fico imaginando todos os casos de tratamentos. Olha só, vamos pensar nos encarnados. No centro espírita, passa por tratamento, a pessoa melhora, daqui a pouco volta. Daqui a uns anos volta. Com o mesmo problema, ou até pior. Por quê? Qual que é essa ideia central? Qual que é, o que está ali trabalhando nos seus pensamentos? Que energia está vibrando para atrair o quê? Por isso que volta, as doenças voltam. Alguns nem conseguem ser curados. E aí, Radamés, estava pensando, enquanto você estava falando, na justiça divina, né? A contabilidade divina, porque é assim, você pode realmente fazer um trabalho de tratamento pela cura, e aí nós vamos falar o que é essa cura, vamos falar logo na sequência sobre o que é essa cura, mas podemos estar ali vibrando, né, pela cura, pelo restabelecimento, fortalecimento, e nada acontece. A contabilidade divina, ela não é falha e precisamos ter isso em mente. Por quê? É o momento? Você já aproveitou a oportunidade do aprendizado com essa dificuldade, com esse desafio dessa doença, dessa enfermidade, dessa condição? Então, é uma conta que precisa encaixar. Porque, tá, teve a cura, teve o alívio, mas logo volta. Porque tem um aprendizado necessário ainda pendente.
Então, é preciso refletir. Por que que eu passo pelas mesmas situações? Vai e volta. Eu me livro, daqui a pouco eu volto. Eu me livro, daqui a pouco eu volto. Eu me curo, daqui a pouco eu volto. Eu tive um alívio na casa espírita, mas no dia seguinte eu estava mal de novo. Então, é preciso refletir que tudo tem seu tempo, contabilidade divina. Então, a coisa é um trabalho conjunto. É a espiritualidade fazendo a parte dela, nos auxiliando, nos servindo, porque estão servindo à vontade de Deus. Então, o serviço é cumprir a lei de Deus, é dever de todos, mas e a nossa parte? Qual é a minha parte nessa cura, nesse tratamento, nessa condição de estar melhor? Então, é preciso ter essa consciência. Mas, infelizmente, a maioria de nós não tem consciência, nós não temos essa consciência todo o tempo. Até quando estamos aqui, eu tenho certeza, eu e Yolanda falando aqui, eu tenho consciência que depende de mim, eu tenho que fazer um esforço. Mas quando eu olho muitas vezes que eu dou uma fraquejada, eu falo, opa, por que que fraquejou? Ué, não lembra que você precisa estar ali vibrando saúde, não precisa estar ali vibrando mais alto? Por que que baixou essa vibração? Porque nós somos ainda imperfeitos. Qual é o nosso trabalho? Esforço. Tentar cada dia. Cada novo dia, vamos tentar hoje. Hoje precisa ser melhor. Ah, não foi melhor, parece que piorou. Um novo dia, vamos lá, tenta mais uma vez. Então, cada dia, cada momento é uma nova oportunidade para estarmos exercitando tudo isso que temos aprendido e que estamos recebendo como alertas. E, no fim, Aniceto fala que isso achei bem interessante também. Olha só, apresse o esforço dos companheiros encarnados. Olha o peso da nossa responsabilidade. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião. Vamos lá trabalhar. Quem é que está dizendo, o que está definindo se aquela reunião ela vai lograr êxito? Os encarnados. Os encarnados. A espiritualidade fez todo o trabalho dela, mas só vai ter êxito, só vai realmente atingir o objetivo daquela reunião, assim como é conosco, se fizermos a nossa parte. E a nossa parte é prece. Ah, ficou fácil, então é só eu rezar? É só eu rezar, é minha paz? Não, ele fala prece e o esforço. Esforço não está garantindo cura. E aí a gente volta para falar. Que cura é essa que estamos procurando? Que cura? É a cura dessa ferida da carne, essa úlcera no estômago, essa enxaqueca? Que cura é essa? Ou é eu estar realmente melhor como um ser íntegro, como um ser humano íntegro, aproveitando a oportunidade dessa encarnação para fazer hoje o que eu puder fazer de melhor, porque eu já tenho condição de fazer algo melhor. Eu já aprendi mais coisas, eu já tenho mais habilidades. Então, o que que eu faço com essas minhas habilidades? O que que eu faço? Cumprir meu dever, estou cumprindo meus deveres? É esse o esforço que vai dizer se eu vou ter toda essa proteção e se essa proteção toda vai auxiliar na minha cura. Então, essa cura nossa pode não ser extirpar essa nossa enfermidade. Muitos desencarnam com uma enfermidade ainda bem grave, mas em espírito ele está íntegro, porque a cura foi profunda, não foi na matéria, foi em espírito. Claro que a gente vê a cura da matéria, exatamente ela é necessária porque nós somos imperfeitos. A gente está, parece que lá, precisando tocar nas feridas de Cristo para acreditar que aquilo é verdade. Então, essas curas, às vezes, ocorrem da matéria para a gente acreditar que é verdade. Mas não é essa cura que nos importa, que é relevante para nós.
É a cura profunda do espírito. E nesse capítulo de Lucas 14, o versículo 15, ele finaliza essa parábola de Jesus quando diz assim: feliz do que comer do pão no reino de Deus. É isso. No momento, a gente pode agora complementar, fazer aí algumas reflexões que vocês desejarem. Alguém gostaria, Radamés, aquela parte, né, do magnetismo e a cura? Se quiser complementar, por favor. Aí é sacanagem, viu, Yolanda? Se pergunta, alguém, Radamés? Bom, deixa o Alguém pessoal. diga, já passo a bola para você começar, para ir para o esquenta, né? Pro esquenta. Ai, mamma mia. Ai, eu acho assim, olha, uma opinião assim, bem pessoal, né? Pelo que a gente tem lido, visto, ou escutado, que as doenças nascem de dentro para fora, ou seja, o espírito tem alguma coisa, nós temos alguma coisa na nossa cabeça, e para a gente consertar isso, essa questão passa para o perispírito, depois desabrocha na matéria. Então, a gente acaba ficando doente, mas por nossa responsabilidade, através daquilo que pensamos e que somos, né? E então essa questão de como se curar. Aí você mencionou que a pessoa vai lá na casa espírita, ela toma um passe, ela passa por um tratamento, ela melhora, mas daí um tempo, seja ele qual for, ela volta na casa espírita com exatamente as mesmas coisas. Por quê? Né? Você falou da justiça divina. E eu entendo assim, essa pessoa não mudou nada. Ela continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Então nós acabamos querendo fazer algo diferente, mas nós não temos a força de manter aquele princípio e aquela direção que alguém falou para nós que era a mais correta. Então a gente fala, não, vou fazer sim, agora eu vou mudar, eu vou sarar. Mas no instante seguinte, a gente está se boicotando novamente com os nossos pensamentos mais íntimos. Então, a gente não vai, nós não vamos melhorar, né? Eu falo, eu percebo em mim muitas vezes, eu quero fazer algo e ao mesmo tempo eu estou boicotando do outro lado. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, eu quero construir algo, mas do outro lado eu estou destruindo aquilo que eu quero construir. E eu creio que com a saúde deve ser a mesma coisa. A partir do instante que o espírito consegue manter uma linha de pensamento são e entende o porquê que ele passou por aquilo ou está passando por aquilo, é hora da cura. Tanto é que se a gente pegar o Evangelho, nos milagres ali de Jesus, ele sempre vai falar o seguinte: a tua fé te curou. O que você quer que eu faça? Ele não vai curando a pessoa. O que você quer que eu faça, cara? Aí o cara, eu quero a cura. Então, você tem fé? Tem. Sua fé vai te curar. Evidente que tem o magnetismo dele, mas aquela pessoa está pronta para aquilo. Alguns ele não curou, nós sabemos disso. Porque não era época e não era momento de se curar. Então, por mais que a gente fale, os amigos espirituais estão nos ajudando, sim. Eu creio que sempre, sempre em qualquer pessoa tem uma ajuda divina. Tem alguém que gosta daquela pessoa querendo passar alguma coisa para ela. Mas ela não está aberta a receber isso daí, né? Então, ela não, entre aspas, podemos dizer, não aprendeu a lição. Mas eu entendo, na minha cabeça, que é pura ciência de um pensamento que vai gerar uma corrente magnética, que vai atuar num determinado DNA ou célula ou molécula do corpo perispiritual, que vai atuar paralelamente ao corpo espiritual. A partir do momento que ele aprendeu
ou ele conseguiu passar por aquilo, acabou a doença, né? Essa é a razão de você falar das pessoas que encontramos no mundo espiritual estrupiadas, cheia de tudo quanto é problema, porque ele não mudou a cabeça. E você falou muito bem, eu concordo, nós podemos nos encontrar do lado de lá com uma série de deformações que a gente não apresenta aqui, né? Por quê? Porque a gente cultiva determinados hábitos e pensamentos. Eu acho que, não sei se eu respondi ou se eu atrapalhei mais a questão aí. Não, é isso, acho que está bem, pelo menos estamos em sintonia. Me fez lembrar, alguns anos atrás, o professor, aquele neurocientista Sérgio Felipe de Oliveira, ele falou que ele não entende mais doença como, isso é do encarnado, esse é espiritual. Ele fala bem assim, como somos seres espirituais, então tudo é espiritual. E aí passa para o material, não é? Claro que nós provocamos na matéria algo que aí vai afetar o espírito. Mas quem é que tomou a decisão para provocar aquilo? Então, no cerne, na base, é tudo espiritual. Mas, enfim. Alguém mais? Quer falar só um pouquinho sobre as manias de doença, né? Geralmente elas estão relacionadas também a algumas questões que a pessoa não resolve, ela não quer fazer uma terapia, então, de alguma maneira, ela quer chamar atenção para si, né? Ela tem prazer em ficar doente, porque se ela ficar boa também, às vezes ela vai ter que trabalhar mais, desempenhar mais coisas, não vai ter que ter desculpa para não fazer determinadas coisas. Então, é uma malemolência também, uma malandragem do espírito, né? A gente percebe muita gente, você fala, como é que vai? Ai, dói aqui, dói lá, né? Então, o Camolese, Estevão Camolese dizia muito isso. Nossa, dá até aflição. Você fala para a pessoa, ai, eu estou indo, porque não sei o quê. Mas a pessoa, ela tem essa desculpa também, e ela acaba ficando doente, porque ela plasma todas essas dores, mas porque ela não quer enfrentar a vida, né? De certa maneira, ela sabe que se ela for mais forte, se ela tiver mais saúde, ela vai ter que fazer muito mais. Qual será a desculpa para ela não fazer? Né? Então, a gente conhece muita gente assim, né? Você conhece, às vezes, a pessoa há 30 anos e a pessoa há 30 anos reclama da mesma coisa. E muita mulher, não sei se é porque a gente convive mais com as mulheres, né? Mas é muita mulher, muita dor no joelho, muita dor não sei o quê. Mas você fala para a pessoa, você faz um exercício físico? Você vai, não, eu não gosto. Então, não gosta, mas não é gostar, tem que fazer. É igual escovar os dentes, tomar banho, você tem que fazer. Fazer exercício, mas se a pessoa fizer um exercício físico, ixi, mas e aí, ela não vai ter mais assunto também, né? Então, é uma pobreza de espírito mesmo, viu? Eu tenho percebido isso, que tem gente que não quer sair dessa situação de dor, né? De vitimismo, né, de não resolver outras questões e se encostar nas dores, tem muito, né? Então é uma falha espiritual mesmo, uma doença da alma, né? É uma doença da alma, não é só do físico. Eu estou lembrando de um caso, ai, gente. E aí, a sua dor melhorou? Nossa, eu nem lembrava, agora que você falou, tá doendo. Falei, às vezes tem situações que a gente nem quer perguntar, porque a pessoa vai lembrar e vai doer. Aí é Eu, cada eu, tam- eu também entendo que muitas vezes tem pessoas que ela acha que só vai ter a atenção das outras se ela estiver doente. é, Então, ela acha que através da doença, como é que você vai? Poxa, ela tem que botar mais fé no que ela é e não precisar de uma desculpa de uma doença para poder interagir com as outras e atrair a atenção das outras pessoas, né? hum, Não através de doença, mas de
de simplicidade, de ser uma pessoa boníssima, né? Alegre, espirituosa. Não, ela acha que é a forma dela conseguir atenção através da doença, né? E o interessante, só também, não sei se eu vou chover no molhado ou não, no caso, a Ideli e a Yolanda, que nós estamos estudando um livro do André Luiz, que é Sexo e Destino, e tem um caso lá muito tenebroso da moça que vai passar aí por um estupro, né? E o mentor de um grupo todo está tentando travar isso aí. Pô, então o cara é mentor, espírito de luz, iluminado. Será que ele não consegue barrar aquela situação? Né? Ele não consegue, porque a moça em questão necessita daquela situação para despertar para algo mais. Porque se ela fosse salva naquele momento, provavelmente ela continuaria sem aprender, ou por muito mais lá na frente aprender. Então a gente sempre questiona Deus, ou questiona a justiça divina. Tinha uma médica que eu cheguei aí, uma homeopata, que ela falava sempre para mim assim: nós queremos saber mais que Deus. Nós temos que começar a entender as leis divinas para estar consonante com elas, para a gente não sofrer aí as consequências. É por isso que eu chamo de contabilidade divina. Tem itens, né, elementos nessa conta que somente Deus consegue alcançar e aí a gente não enxerga. Muito bom. Algo mais, gente? Nenhuma observação, uma reflexão mais? Lembrando que ele faz um lembrete ali, né? Lembrando que tem um alerta ali que ele fala: olha, não vamos confundir essa viciação com o cuidado que o corpo merece, né? Então, é encontrar o equilíbrio, sem exageros. Então, essa condição é de vício, é uma doença mental, você está em desequilíbrio. Agora, o cuidado, quando a Ideli falou, né, de estar ali buscando realmente manter a máquina funcionando em harmonia, isso devemos mesmo em respeito ao nosso corpo. Algo mais? Você sabe que vocês me fizeram lembrar minha mãe? A minha mãe, quando era mais nova, teve um período da vida dela que ela não podia ver ninguém sentindo nada que ela sentia igual. Ela tinha os mesmos sintomas, gente. A vizinha teve pneumonia, ela começou a ter os mesmos sintomas. Ela entrava naquela sintonia e caía de cama. Quantas vezes eu não tive que correr com ela no hospital porque ela sentia a mesma coisa. Era incrível isso. E não tinha nada. Olha o que que a gente faz com a gente, né? Depois ela passou, não sei o que que aconteceu, que acabou essa fase. Mas foi uma fase difícil dela, viu? Que ela sentia tudo que os outros sentiam. Olha só, é complicado, porque a gente consegue, a gente materializa o negócio. Né? Materializa mesmo. A doença chega. Você está chamando? Não se preocupe, vai bater a porta. Está chamando? É isso? Outra coisa também, né? Os tratamentos, eu sempre falo isso lá na casa. Os tratamentos, né? A gente lá na casa tem o tratamento de apoio à saúde e o de desobsessão. Mas não é só o tratamento, não é só ir no dia fazer o tratamento e tomar o passe lá e voltar. A palestra é muito importante, né? A palestra, conforme a pessoa está lá parada e escutando, ela está refletindo. Algo está sendo colocada nela, uma sementinha está sendo plantada lá, né? Então é aquilo, né? A gente vê, eu estou nessa casa há uns mais de 10 anos, e a gente vê sempre os mesmos pacientes, né? Manda ir para uma palestra, eu não quero. Manda estudar, não quero. Mas lá no tratamento, na filotratamento, eu quero. Às vezes o aprendizado, a palestra vai ajudar. Ele vai entender aonde ele está errando.
E as pessoas não querem. É aquilo mesmo que ele falou, quer continuar doente porque eu quero continuar lá na fila, tomando passe. E se eu me curar, eu não vou precisar mais tomar passe, então eu quero continuar doente. Né? É uma situação que... E aí a gente vê aqui nesse livro, desencarna, vai continuar doente, vai continuar lá na fila. Eu fiquei imaginando a cena, uma condição assim. Nossa, eu estou sendo cuidada pela espiritualidade nesse momento. Eu quero isso 24 horas por dia, não é? Eu imaginando assim, não sei, não sei o que, enfim. Mas é um alerta para nós, tanto que ele faz um alerta. A maioria dos espíritas, né, caem nessa condição aí de autossabotagem. E ele fala claramente aqui, alheios ao esforço autoeducativo. Então, é um alerta para a gente olhar para nós e, em alguma medida, né? A gente falou aqui, estamos cometendo isso, que se não olharmos com seriedade, com responsabilidade, isso pode evoluir para essa condição de coxo estrupiado. É só por hoje? Se não tivermos mais, Mais uma ou coisinha que eu pode lembrei falar, agora. temos tempo. A gente vê, eu acho que é em André Luiz, que ele, quando ele observa o trabalho, né, de um trabalho como nesse aqui, que está sendo preparado o ambiente para uma reunião mediúnica, eu não lembro que livro que é. Ele pergunta se aqueles magnetizadores, qualquer um poderia ser, ou eram espíritos é, preparados para isso. Ele fala que sim, né? São espíritos preparados que têm um estudo, ou seja, um conhecimento para manter aquele, porque precisa manter o pensamento elevado para manter o magnetismo daquele local, né? Então você vê, são espíritos especializados para manter esse magnetismo. Então a gente vê que não é fácil. Tem que No, ter esse preparo mental, né? uhum. No Para campo da manter paz, esse. né, nos primeiros capítulos, menciona algo disso, de espíritos que são preparados, são treinados para essa condição, para esse trabalho, né? Esse magnetismo. Se eu não me engano, com aqueles que dormiam. Não me E recordo, acho que era com eu não aquele. lembro. E aí a gente vê, né? Aí fala dos médiuns, né? Da responsabilidade dos encarnados numa reunião. Olha aí, Exatamente. ó, há o pensamento que tem que manter em equilíbrio para manter todo aquele trabalho. Nossa, a gente dá muito trabalho, gente. Dá A vergonha. gente dá trabalho, a gente dá trabalho. Muito bom. Resumindo, é isso, a gente dá trabalho. Mas vamos aprendendo, vamos aprendendo. Bem, gente, eu acho que é isso. Acabei de bater o olho numa palavrinha que eu marquei aqui, né? Eu marca texto, umas palavrinhas-chave. Esses cultivadores de moléstias, eles são aproveitáveis também. Olha, a espiritualidade aproveita todos. Então, mesmo nessa condição, eles são aproveitáveis ali para algum trabalho, para alguma condição junto aos seus parentes, enfim, tudo se aproveita. Tudo, tudo. A gente só precisa decidir se a gente quer fazer parte de algo maior, com mais consciência, né? O jugo leve, ou se a gente vai ficar arrastando aí pedras, enfim, nossa escolha. Se não tivermos mais nada, podemos ir encerrando. Seguimos? Então, nós vamos fechar aqui. Espera aí, deixa eu ir para essa parte. Cada hora está num canto, esse botãozinho, né? Vamos encerrando aqui, então, neste momento.